Ministério da Cultura, Nubank e Lefosse apresentam MASP Acessibilidade. Histórias indígenas. Tempo, não tempo. Cerca 400-1400. Coletivo Cocker, Luiz da Silva Caingangue e Joanilton da Silva Fossac. Barão de Antonina, 2016. Do Rigó, Nepu Arquepu. Rede Macaco, 2019. Povo Tapirapé, objeto ritualístico, máscara ao pé, sem data. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Nubank, Lefosse, Ministério da Cultura, Governo Federal. Estamos na sala Tempo, Não Tempo. A terceira sala da exposição que ocupa o segundo subsolo do museu, de acordo com o trajeto indicado pela equipe curatorial. A sala foi organizada por Edson Caiapó, Cássia Borges Carajá e Renata Tupinambá, e é dedicada a artistas indígenas do Brasil. O mundo é feito de infinitas narrativas e perspectivas sobre a vida, a cultura, a memória e a história, e não de uma linearidade imutável congelada no passado ou projetada no futuro. Para os povos originários, o mundo é composto de atemporalidade que atravessa toda a criação da humanidade. O núcleo tempo, não tempo, mergulha fora do tempo e do domínio territorial estabelecidos pelo Ocidente. As civilizações gregas e romanas foram difundidas como berço das sociedades ocidentais, incluindo as do continente americano. No entanto, existem culturas milenares tão ou mais antigas que o chamado Velho Mundo, a Europa, e que originaram obras de arte que desafiam concepções de existência e lugares de pensamento. Essas subjetividades são originárias de berços civilizatórios negligenciados e inferiorizados por sua origem não eurocêntrica. Dividido nas subseções mitos e ancestralidade, grafismos, autorrepresentações e vida cotidiana, a proposta desse núcleo é convidar o espectador a uma jornada de descobertas de outros olhares culturais sobre temporalidade, revelando expressões e relações diversas com o espaço, na preservação da existência pautada em ciclos da natureza, que dialoga com o invisível e o visível, que não abandona as raízes da tradição e é correnteza de passado e presente. É necessário dizer, nós estamos aqui há muitos anos, a gente pertence a este território, salientando o fato de que vivemos um momento ímpar para a retomada dos espaços através da arte indígena contemporânea, mas que, antes de pensarmos sobre os artistas que miram para o futuro, é necessário destacar que as operações simbólicas dos povos originários têm raízes ancestrais muito mais profundas. Desta sala, destacamos 4 obras. A primeira é uma urna funerária de cerâmica do povo marajoara, que vive próximo da Ilha do Marajó, região amazônica brasileira. Ela está localizada no centro deste núcleo, no interior de uma vitrine de vidro que está apoiada num suporte de ferro em formato cúbico com uma base branca em madeira. Não há informações de título ou autoria da urna, mas estima-se que as cerâmicas arqueológicas marajoaras foram produzidas entre aproximadamente 400 e 1350 d.C., por populações que ocupavam o extremo leste da bacia amazônica, predominantemente a ilha de Marajó. O legado material e simbólico desses grupos tornou-se conhecido mundialmente pela exuberância e riqueza plástica das peças. As urnas funerárias recebiam os restos de um ou mais indivíduos antes de serem enterradas. Essa prática é conhecida entre especialistas como enterramento secundário, diferentemente dos enterramentos primários, quando o sepultamento é feito em uma só etapa, sem cremação ou tratamento prévio. Manufaturadas com o objetivo de sepultar os mortos, as urnas funerárias marajoaras carregam a simbologia da criação e da vida. A urna possui 53 centímetros de altura, por 45 de largura e 45 de profundidade. Ela tem o formato de uma grande jarra arredondada. É bem larga na parte central e vai afunilando para baixo, formando a base na parte inferior. A parte superior é mais estreita e reta, e possui o formato de um rosto quadrado. O fundo de toda a urna é marrom avermelhado. Sobre ele,
há inúmeros padrões, figuras e desenhos em um tom bege claro. Nas cerâmicas marajoaras, encontramos o padrão de acabamento de superfície com incisões e excisões, e as pinturas em preto, vermelho e branco. Na parte superior, os 2 olhos, o nariz e as 2 orelhas, cada uma com um brinco redondo, são salientes. Ao redor dos olhos, há círculos no tom de bege. A boca está desenhada com um traço curvado para baixo. Ela é feita tanto com o uso de contraste entre as cores marrom avermelhado e bege, quanto com a saliência da própria cerâmica, projetando-se para fora. Os adornos da parte central e redonda são intrincadas formas geométricas e circulares, que juntas formam um conjunto simétrico. As formas e os desenhos variam entre padrões estilizados e figurativos, pela composição de figuras humanas e animais. A iconografia dessa urna apresenta elementos antropomórficos, principalmente a coruja, que expressam, junto à forma e à função funerária da peça, a simbologia dos ciclos naturais de vida e morte. Em geral, na região central do bojo de urnas marajoaras, podem ser observados traços alusivos ao ventre feminino e à vagina, às vezes com o ventre em gestação. A segunda obra selecionada para este conteúdo chama-se Barão de Antonina, de 2016. Ela foi realizada pelo coletivo Coque, por Luiz da Silva e Joamilton da Silva Caingangue. A obra é composta por um carrinho de supermercado de dimensões de 96 centímetros de comprimento por 57 de largura por 105 de altura. Ele está localizado ao lado direito da porta de entrada do núcleo, quase no centro da sala. As pernas e as rodinhas do carrinho são de ferro, mas todo o restante está inteiramente coberto de uma fibra sintética trançada com grafismos caingangue. As cores das fibras são vibrantes: amarelo, vermelho, preto e verde. A forma predominante dos grafismos é o losango, e eles se tornam aparentes pelo jogo entre as cores de fundo e de primeiro plano. Num deles, sobre o fundo amarelo, há uma composição de um losango azul bem pequenino, dentro de um outro losango maior, na cor rosa claro, ambos destacando-se do fundo. Em outros casos, a forma se torna aparente através de triângulos vermelhos posicionados na vertical e de cabeça para baixo, que juntos e pelo contraste de cores deles com o fundo preto ou verde, tornam o losango aparente. O interior do carrinho trançado está vazio, sinalizando não só o problema da fome, mas também indicando a ausência de poder aquisitivo dos povos indígenas. O povo caingangue do Ivaí costuma ir às cidades do Paraná para vender seus cestos trançados e dependem dessa venda para poder comprar alimento para a família. Nem sempre conseguem taquara para fazer os cestos, e então precisam pedir. Matar a fome em todos os sentidos, real e metafórico, é algo oposto às operações de exclusão iniciadas no período colonial e perpetuadas no contexto atual. A terceira obra desta faixa chama-se Nepu Arquepu, ou Rede Macaco, uma pintura de 2021 feita com tinta acrílica sobre madeira. A autoria é de Durigo, nome que significa primogênita na língua da etnia tucano. Ela é uma artista nascida na aldeia Pari Cachoeira, região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. Sua produção se desenvolve em torno da experiência e memória das populações indígenas do Amazonas. A pintura tem 185,5 centímetros de altura por 275,5 de largura. Ela está localizada na parede que encontra-se de frente para a porta de entrada. Na pintura, algumas pessoas estão tranquilamente reunidas no interior de uma maloca. Ela ocupa quase toda a tela, com exceção de uma porta, que, centralizada ao fundo, revela uma árvore de cuia. A obra retrata a cerimônia do nascimento de um bebê da etnia tucano, desde o momento do parto até o acolhimento da mãe e da criança pela comunidade. No espaço interno da maloca, observa-se a narrativa do pós-parto em que a mãe e o bebê se encontram próximos a uma fogueira. Ela eterniza uma marca cultural ao enfocar o universo feminino, do parto ao descanso da mãe na rede macaco. Em primeiro plano estão 3 mulheres e um homem. As mulheres estão próximas a uma fogueira. Uma delas está de perfil, sentada sobre o restante de sua placenta, que é cinza. A mulher está com um corpo desnudo, tem os cabelos pretos e longos e uma franja cortada na altura da testa. Nos braços,
ela segura um bebê, identificável pela cabecinha repleta de cabelos pretos. De frente para ela está a segunda mulher, na narrativa, aquela que cuida da primeira, a puérpera. A cuidadora está sentada num banquinho de pernas muito curtas, desnuda. Seus cabelos são negros e compridos, e seu corpo é todo adornado por grafismos pretos. No rosto, há grafismos em vermelho. Com as duas mãos, ela oferta um copo de maniquera, bebida sagrada feita à base de mandioca cozida, à mulher com o bebê. Dentro da maloca, há também um homem de perfil, sentado num banquinho. Seu corpo está inteiro adornado com grafismos pretos. Ele tem cabelos negros e curtos e na cabeça um cocar de penas amarelas, vermelhas e brancas. Com a mão esquerda, ele segura um copo. A direita permanece no ar, como se ele a movesse enquanto fala algo. À sua frente, há um tambor e uma cesta. Na narrativa do quadro, o alimento foi preparado por este homem, que é um pajé, autoridade religiosa responsável pela condução do ritual. Numa rede presa entre dois pilares da casa está a terceira mulher, sentada e com os pés apoiados no chão. Ela está desnuda e tem cabelo preto e comprido, com uma franja cortada na altura da testa. Essa mulher também segura um bebê, identificado apenas pela cabecinha repleta de cabelos pretos. No contexto da pintura, é a mãe que repousa com a criança na rede macaco para amamentar. Elas deverão ficar ali por um mês, e após esse período, ambas sairão para uma cerimônia pública e festiva de apresentação do novo membro da comunidade. Em segundo plano está a casa, com a arquitetura inteira à mostra. A distribuição dos pilares de madeira que sustenta o teto, organizados em 4 fileiras, acrescenta profundidade à pintura. Alguns deles são adornados com grafismos vermelhos. Há algumas redes penduradas nos pilares, formando uma simetria perfeita. Em terceiro plano, ao fundo, está a parede da casa, com uma abertura retangular no centro dela. A parede é feita de barro avermelhado até a altura da porta. Da altura da porta para cima, a parede é feita de palha na cor bege. Fora da casa, pela abertura, está a árvore de cuia, com folhas bem verdes crescendo sobre um chão bege. Com seu característico fruto em forma de globo, a árvore constitui lugar sagrado de origem e ancestralidade. A última obra selecionada para este conteúdo é a máscara Upé, um objeto ritualístico do povo Tapirapé, que vive no estado do Mato Grosso. Estima-se que a máscara foi produzida por volta de 1985. É feita com madeira embaúba, penas, cera de abelha, madrepérolas, fibras de bambu e barbante de algodão. A máscara está localizada ao centro da parede que encontra-se à direita da porta de entrada do núcleo. O grupo indígena Tapirapé, de matriz tupi-guarani, ocupa um amplo território de floresta tropical no centro-oeste brasileiro, fato que se reflete na diversidade de materiais utilizados em sua rica produção material. Suas máscaras, exemplo desse processo, são confeccionadas a partir de elementos provenientes de seu próprio território e que se inspiram na sua visualidade e nos seus sentidos ancestrais. A produção desses objetos, bem como de outros elementos da cultura visual desse povo, está muito ligada ao xamanismo tapirapé e ao universo simbólico de sua religiosidade. Atreladas à pintura corporal gráfica, cantos e danças sagradas, as máscaras são representações e encarnações de espíritos xamânicos e são usadas em contextos ritualísticos para estabelecer uma conexão entre o plano material e o sagrado. Neste trabalho, um semicírculo de madeira extraída da embaúba, árvore da região, é circundado por um mosaico de plumárias de arara coladas com cera de abelha, animais da fauna local considerados sagrados. As plumas são azul escuro e estão meticulosamente dispostas em um padrão semicircular. Algumas penas vermelhas estão posicionadas na metade deste semicírculo de plumas, sobressaindo-se das azuis tanto pela cor quanto pelo tamanho, ligeiramente mais alongado. Ao centro deste arco de plumas está uma delicada haste de madeira. Ela também está curvada, acompanhando o formato de semicírculo da máscara, e é adornada com barbantes brancos.
O barbante continua para fora da máscara, deixando 2 pontas mais alongadas que o restante da máscara. No interior desta composição de plumas de madeira, há outras penugens. 6 quadrados estão divididos entre 3 linhas horizontais. De cima para baixo, a primeira é de penas amarelas, a segunda é de penas vermelhas e a terceira é novamente de penas amarelas. Ao centro, na vertical, um conjunto de plumas marrons e amarelas atravessa a composição quadriculada, tornando evidente, pelo jogo de cores entre as várias plumagens, um desenho em formato de cruz. Ministério da Cultura, Nubank e Lefosse apresentam MASP Acessibilidade. Curadoria: Abraham Cruz Viegas, Cidade do México. Alessandra Casenillo Nauegabo, Jocelyn Pirainen, Michelle Lavalle e Assontio Cross, Ottawa, Canadá. Bruce Johnson McLean, Canberra, Austrália. Edson Caiapó, Cássia Borges Carajá e Renata Tupinambá, Brasil. Irene Snarby, Tromsø, Noruega, Code. Nigel Borel, Auckland, Nova Zelândia. Sandra Gamarra, Lima, Peru. Coordenação curatorial: Adriano Pedrosa, Guilherme Gilfrida. Acessibilidade: Carlos Henry, Daniela Rodrigues, Vitória Machado. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração: João Nin. Tradução e interpretação em Libras, Grace Santos. Montagem audiovisual, Cabrel, Escritório de Imagem. Todos os esforços foram feitos para identificar os detentores dos direitos autorais das imagens aqui reproduzidas. Eventuais falhas ou omissões serão corrigidas em futuras republicações do vídeo.